Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos à plataforma da Fraternidade Espírita. Meu nome é João Paulo e hoje falaremos sobre dar razão. Se esse é um motivo de atenção, de interesse para você, com relação às contendas da vida, né? Se você realmente, a gente está conseguindo se portar com relação às situações em que a gente se depara, de conflitos, né? De mudança de opiniões diferentes, né? Se muitas vezes a gente discute com alguém porque alguém tem uma visão diferente da gente, esse será o tema da nossa conversa de hoje. E para isso, eu vou chamar aqui a plataforma a minha irmã querida Janaína Veras. Tudo bem, Janaína? Olá, pessoal. Oi, João, tudo bem? Aqui novamente, nós dois, com um tema tão bacana, hein, João? Tema importante, muito importante e Legal. extremamente atual, né? Porque a gente vive num momento em que, né, debates políticos, opiniões sobre as questões do mundo, muitas vezes estão dividindo famílias, dividindo amigos. Então, é sempre importante a gente tocar nesse tema para a gente relembrar, né, o que é importante, o que não é importante, na nossa trajetória aqui como espírito, né? Isso mesmo. Eu vou adicionar aqui ao Obrigada papo, pelo convite, viu? eu que agradeço a sua participação. Sua participação é de suma importância aqui para a qualidade da apresentação, viu? Trazendo todos os seus aspectos filosóficos. Janaína sempre foi muito estudiosa, né? Então eu tenho muito orgulho de tê-la aqui comigo nas apresentações. Vamos aqui começar. Eu comecei aqui só com uma frase motivacional para a gente refletir um pouquinho antes da prece, que é a frase de Sócrates, né? Que ele fala que só sei que nada sei, que é uma frase que traz o aspecto da humildade, né? No primeiro passo para a paz, né? Da gente entender que o nosso conhecimento é limitado, né? Nosso conhecimento ele não vai alcançar todas as coisas em todos os aspectos, em todas as profundidades, né? A gente tem uma visão sobre uma coisa que ela esbarra nas nossas próprias limitações, né? Então a gente não pode querer muitas vezes impor coisas que nem mesmo a gente consolidou dentro da gente, né? Exatamente. Então, antes da gente entrar propriamente no tema, a Jana tem uma leiturazinha para fazer e logo em seguida vai fazer a nossa prece para preparar a nossa apresentação. Então vamos lá. Pesquisando, eu encontrei uma passagenzinha da Agenda Cristã com o título Aprende a Ouvir. Eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Aprende a ouvir para que saibas compreender. Não interrompas aquele que te procura para expor as próprias dores. Escuta sem precipitação, porque o interlocutor pode estar sendo inspirado pelos mensageiros do Senhor. Muitos conflitos e desentendimentos nascem da pressa em responder. Recorda que o silêncio, em muitas ocasiões, é o mais eloquente dos argumentos. Quem aprende a ouvir, com paciência e bondade, já sabe metade do que é necessário para servir. Então, com essa mensagem tão bonita, vamos pedir espiritualidade que possa nos intuir, né, neste momento, para que tantos corações e mentes, né, que nos ouvem neste momento e que vão ouvir em momentos diversos, possa tocar-lhes o coração e que a gente aprenda essa lição tão pequena que é saber ouvir o próximo, saber ceder e saber que através de tudo isso está a sabedoria espiritual. Então, agradecemos, Senhor, esta oportunidade que a casa nos dá, por estarmos aqui em seu nome, podendo
transmitir um pouco, né, do conhecimento que a gente vem aprendendo ao longo dos anos. E com esse coração cheio de gratidão por essa oportunidade de aprendizado, porque nós somos o primeiro a escutar, pedimos a Deus e aos mentores da casa e os nossos, meu e de João, que possam nos abrilhantar e nos iluminar neste momento. Assim damos graças a Deus. Isso aí, Graças João. O que você achou desse trechinho bacana, né? Não, tem tudo a ver. É importante a gente saber ouvir, né? Saber ouvir, ela é até uma forma de caridade, né? Muitas vezes as pessoas nos procuram para falar e ela só quer falar. Ela não quer nem saber a nossa opinião, mas ela precisa falar. E a gente, nesse momento, saber desacelerar um pouco a nossa mente, né? E parar de ficar buscando respostas para as questões de todo mundo, das nossas, dos conflitos, a gente só parar e escutar. Como é importante a gente desabafar às vezes, né? Mesmo que aquilo nem sempre vá comungar com aquilo que a gente pensa, mas a pessoa está colocando para fora a opinião dela, ela está confiando em você para se revelar, né? Às vezes a intimidade dela, as convicções dela. Então a gente desarmar um pouco, né? Tirar esse espírito de julgamento, esse espírito de aprovação, reprovação do que está sendo dito, para buscar um espírito de pacificação, de entender, né, que ali é uma questão daquele espírito, daquele momento que ele está passando. Que a gente tenha um olhar mais caridoso, um ouvido mais caridoso, para quando os irmãos nos procurarem. Né? Exatamente. É o que Armando, né, lá do centro, gosta muito dessa parte, e é olhos de ver e ouvidos de ouvir, que tenhamos isso, né? Porque às vezes no corre-corre do dia a dia, a gente não para, a gente atropela as pessoas, né? E muitas vezes, nesses momentos, geram os conflitos, porque a gente já vai armado, já vai achando que é um rei da cocada preta, né? Achando que sabe tudo, e não para escutar, né? E o escutar é um aprendizado, porque o silêncio, através do silêncio, ele já é uma sabedoria espiritual, né? Onde você reflete. Mas a gente está dando spoiler aí do tema. Vamos entrar no tema aqui, ó. Vamos entrar no tema. Já vamos entrar aqui, ele é do livro Sol nas Almas, né? Do Valdo Vieira. E a gente vai tratar hoje do capítulo 44, que é da razão. Então, a gente separou aqui de forma didática alguns pontos da lição, trazido pelo André Luiz, para que a gente possa refletir, né, na noite de hoje. Né? Então, a lição ela nos convida a essa reflexão sobre algo que parece simples. Uma conversa, um momento, né, uma mensagem de WhatsApp, né, um encontro social, né, às vezes uma conversa totalmente informal. Mas é a gente saber ceder, saber abrir espaço para o outro, né, para a opinião do outro, para as questões que o outro vem trazer. Né? Saber da razão. E saber da razão, ele não quer dizer saber que isso faça sentido para a gente. É isso que é importante a gente tocar. Não é que vai fazer sentido. Às vezes é o que a pessoa está passando, olha, eu acho que o azul é assim, o azul é a cor do céu e pronto, não sei o quê. Saber que essa é a visão que a pessoa tem. Esse é o olho que a pessoa consegue dar. Esse que é saber da razão. Né? Não necessariamente a gente vai deixar de enxergar o azul dos mares, o azul dos rios, né? O azul dos pássaros, os outros locais que a gente pode encontrar a cor azul. Mas naquele momento a pessoa só consegue achar o azul no céu. Que bom que ela já consegue achar o azul no céu. E ela tem a trajetória dela para conseguir ver azuis em outros objetos e também conseguir enxergar outras cores, né? E sabia que isso não é um ato de fraqueza ou de covardia, como muito é colocado, né? Você achar que a pessoa se acovarda, né? Não, é muito pelo contrário. É uma coragem muito grande
da gente enfrentar o nosso próprio ego, né, e nos calar nesse momento. É, né, uma fortaleza muito grande. E não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque, às vezes, a gente insistir que está certo, ele só vai demonstrar o quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade. Né? A gente manter aquela posição inexorável e não interessa quem a gente vai machucar, não interessa os atos daquilo. Né? E não foi isso que Jesus nos ensinou, né, quando veio aqui. É interessante, João, que essa obsessão, né, por ter sempre razão, né, a gente, tanto na Bíblia quanto nos estudos, né, espíritas, a gente sabe que ela é incompatível com o amor fraterno, né? E que o espírito, aquele que não aceita ouvir, ele perde a oportunidade de quê? De crescimento. Porque por mais que aquela outra pessoa esteja falando um desatino, te faz refletir, não é verdade? E assim, escutar e ceder é a verdadeira vitória, não do ego, mas do quê? Ao meu ver, do coração, né? Porque compreende e ama. E esse é o caminho para a evolução espiritual. Eu trouxe uma passagem aqui, João, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, onde fala o quê? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A gente vai entrar nisso. Isso. Você quer segurar para esse momento? A gente Sim, tem esse slide aí. Tá joia. Tá? Vamos ver. Vou só seguir aqui a sequência. A gente vai entrar na fundamentação evangélica, né? Porque eu sempre gosto, quando a gente entra no tema, a gente entender qual é a opinião, não só do autor, que é importante a gente extrair, mas também o sustentáculo do próprio Mestre Jesus, né? O que fala o Evangelho de Jesus sobre isso, né? Então, é sempre bom a gente ter esse suporte para a gente entender não só os canais do autor, né? Através do canal mediúnico do Valdo Vieira, mas também saber a fundamentação que faz todo sentido quando a gente vai confrontar com o Evangelho de Jesus. Então, João, primeiro... só voltando um pouco no slide anterior, só reforçando que o orgulho, ele é a raiz de todos os males. Então ele isola a pessoa do Criador, isola dos sentimentos bons. Então, onde o orgulho entra, o amor se retira, né? Muito bem. Então escutar e ceder são exercícios de humildade, né? Que é o antídoto natural contra o orgulho, contra o egoísmo, né? A egolatria. É só isso, só para fechar essa parte aí do orgulho, né? Bem colocado, porque só o orgulho já dá motivo para bastante debate, né? Porque realmente ele ele ocupa um espaço, você colocou muito bem, onde deveria estar sendo ocupado pelo amor, pela fraternidade. Ele vai ocupando esse espaço, né? E vai anulando essas coisas que Jesus buscou, né? Na aliança, quando ele trouxe aqui e fundamentou essa aliança do amor dele aqui na Terra. Ele busca isso dentro da gente, o amor acima de tudo. Né? É a caridade espiritual, né? E a gente vai entrar justamente nisso. O orgulho nos prende, Janaína. Ceder quando necessário é sinal de evolução. A firmeza está em preservar valores e não em vencer debates. Isso mesmo. É dentro daquilo que você estava falando exatamente agora. O orgulho nos aprisiona, o orgulho nos limita. A gente nem consegue crescer em termos intelectuais, né? Se a gente chegar achando que sabe tudo, né? Isso é sinapse mental, neurológica. Se a gente chegar numa sala de aula achando que sabe tudo, a gente vai limitar o nosso aprendizado. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente tem que abrir o nosso coração, nossa mente para aquilo que a gente está escutando. E saber ceder é um sinal de que a gente já conseguiu domar esse orgulho, essa vaidade dentro da gente. Mesmo que seja momentâneo. Olha, consegui só agora. Poxa, já é uma vitória. Já é uma vitória para você. Você conseguiu não refutar, não ser agressivo com uma coisa que você não concorda. Isso já é uma vitória.
Já é uma vitória que você, como diz aqui, você está preservando os seus valores cristãos ancorados. Como é que Jesus ancorou o evangelho dele? Ele ancorou no amor, na ajuda ao próximo, na caridade. Está totalmente ancorado nisso. Né? Quando ele é perguntado em diversas passagens, ele sempre coloca o amor acima do entendimento, o amor em cima de você conhecer a letra da lei, o amor em cima do intelecto, o amor está acima de tudo, é um bem maior que ele busca que a gente desenvolva isso dentro da gente, né? O amor, a fraternidade, ajuda ao próximo, né? Benevolência para com os outros, indulgência. É nesse caminho que Jesus veio trazer seu evangelho. Né? Ô, João, é interessante essa questão do saber ceder, que não significa submissão, né? A Não. maturidade vai nos mostrando isso. Na verdade, é um sinal de maturidade interior mesmo, né? Porque, como você falou, exige o quê? Coragem, né? A coragem de o quê? Ser pequeno aos olhos do mundo, mas grande aos olhos de Deus, né? Tem um exemplo que eu tenho um rapazinho que hoje tem 13 anos, mas com 2 anos de idade, ele pegou uma briga com o pai, e o pai falava para ele pedir desculpas, e ele não pedia desculpas, e ele não conseguia escutar o que o pai falava. E o pai fez ele pedir desculpa em determinado momento. Mas eu fiquei vendo aquela cena, e eu me lembro que eu falei assim, nossa, gente, tão pequenininho, mas assim, o orgulho tão grande, né, de ceder. E já hoje, com 13 anos, ele já amadureceu bastante. Claro que ainda existe um caminho, né? Mas eu vejo que nas discussões ou nas conversas, ele mostra a opinião dele, mas já sabe escutar. E é isso, é uma questão de maturidade, né? Isso já é uma vitória para ele e uma vitória para vocês, né? Que isso é uma coisa Sim. claramente isso que a gente fala, o espírito ele não nasce junto com a encarnação, né? O espírito já existia. Então, ele já aponta algumas coisas que precisam ser lapidadas, né? Então, assim, nós como pais temos essa missão também. Me lembrei desse episódio aí. É interessante, muito interessante. Vamos lá para a base evangélica. Essa daí com você. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, Jana. Ah, isso aí. Que é agora João, que eu falo sobre essa base evangélica, a reflexão evangélica. a benevolência, a indulgência e a doçura são as companheiras da humildade. Elas afastam o ódio, o rancor e fazem amar os que nos ofendem. De novo a gente volta. Escutar e ceder não é sinal de fraqueza, mas de força interior. O espírito, né, evoluído, ele não impõe. Ele compreende, ele aceita, ele escuta. Ele põe o seu posicionamento com brandura, com humildade. E dali sai o quê? O diálogo, né, a paciência, a capacidade de reagir, não reagir, né, ao ouvir o outro, né, com orgulho, porque muitas vezes a gente reage com orgulho, né, com egoísmo, e é isso que fala. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque esse é o objetivo, né? Muito bom, Janaína. E aqui, fazendo a reflexão do próprio Evangelho, que ele fala que a verdadeira mansietude, que ele fala da mansietude, né? A gente pacificar nosso coração. É sempre acompanhada do quê? Da benevolência e da indulgência, são irmãs. A benevolência e a indulgência. Então, e é isso que é a caridade, o amor entendido por Jesus, como está lá no Livro dos Espíritos. Então, está tudo bem amarradinho, né? Então, quando a gente fica com essa posição colérica, né, com relação aos outros, a gente está tirando de nós essa mansietude e tirando, junto com ela, a benevolência e a indulgência. Olha só, e tirando, nos afastando do amor e da caridade na forma entendida por Jesus. Olha como é que está tudo bem amarradinho, né? É verdade. E não exclui aqui a energia, mas esta deve, não, né, não deve, nunca deve ter aspereza, né?
Nunca deve ter aspereza, mesmo que a gente seja enérgico, mesmo que a gente fale com energia, mas a gente não deve falar com aspereza, a gente deve entender e falar com educação, né, com carinho, da maneira que a gente gostaria de ser escutado, né? Muitas vezes a gente, né, quando era criança ou está numa situação social ali, num patamar inferior, alguma coisa assim, a gente fala, tal pessoa foi grossa, tal pessoa foi rude, foi soberba, né? Então, a gente entender que quando a gente está nesse papel de, né, às vezes, de falar, às vezes no papel social maior, alguma coisa assim, a gente saber trazer essa mansietude, saber trazer essa benevolência e não ter aspereza nas nossas colocações, com todos que nos trocam diálogo conosco, né? Saber falar com educação, né? Eu acho que a palavra-chave aqui é amor e educação, né? Gentileza. Ô, João, o que me vem muito assim na mente agora seria a empatia. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pelo quê? Pela sua transformação moral, né? Isso. E pelos esforços que a gente tem que empregar para domar o quê? Essas más inclinações. É claro que em determinados momentos a gente vai querer, né, falar, impor, mas que a gente pense nas palavras do Cristo, tente ter paciência, tente ter empatia para dominar, né, essas paixões e essa egolatria que às vezes a gente carrega, né? E aos poucos a gente vai aprendendo, né, a ceder. E eu acho que a evolução está exatamente nessa questão de aprender a ceder e o progresso moral de cada um, né? Eu vejo por aí. Aí eu coloquei as duas passagens, né? E deixam bem claras essas questões aqui que a gente tem trazido aqui. Primeiro é Jesus diante de Pilatos, né? Quando Pilatos ali manda que Jesus fale, né? Se faça a sua defesa para não ser crucificado, o que Jesus faz? Se cala. Se cala. Porque ali já não existia mais diálogo, ali já não existia mais o que fazer, e Jesus já sabia que, né, o que já conhecia Pilatos por dentro, e já sabia que a decisão já havia sido tomada, né? Então ali já não valia mais a pena ele falar mais nada. E Jesus simplesmente se calou. Olha que lição. Olha que coisa importante da gente refletir, porque todas as passagens evangélicas são importantes. Tem assim, Jesus, a gente aprende que Jesus, ele não é só esse ser, né, que fica ali, às vezes numa cruz, numa imagem para ser idolatrado. Não, Jesus é um modelo. Jesus é um modelo vivo, sabe? Que deve estar andando o tempo todo e vivendo dentro da gente, né? A gente, na simplicidade das crianças, eu não sei se eu já te falei, uma vez a Sara, minha filha, eu insisti com ela para que a gente assistisse a peça da Via Sacra, né? E ela me deu uma resposta que me entortou, né? Todinho, né? Que eu achei que eu ia dar uma lição para ela. Eu falei, minha filha, uma representação do que aconteceu. E ela já chegou para mim e falou assim, pai, eu sei, mas é porque eu não gosto de ver Jesus ali pregado na cruz. Eu prefiro ver ele vivo e andando, em movimento. É O que isso você vai aí. falar depois dessa? Mas os nossos filhos são os nossos professores, né? Se a gente souber o tanto que a gente pode aprender com eles, né, João? E a escuta verdadeira, ela é isso, é perceber o que o outro sente, né? Não apenas o que ele disse. Assim, a sua fala da sua filha é muito maior do que só isso, entendeu? Se você consegue ver o que é a empatia que ela tem, né? O lado bom que ela quer ver. Então, daí você tira um monte de coisa, né? E a outra passagem que é clássica, né, que é do Bom Samaritano. Que ali no Bom Samaritano a gente tinha doutores da lei, a gente tinha pessoas que conheciam profundamente, né, a Torá, a Talmud, né? E quem Jesus colocou como aquele que faz a vontade de Deus? O samaritano. Por quê?
Porque ao invés dele olhar e ver se tem razão, se a pessoa que está ferida tem razão ou não tem razão, se tem a convicção dele ou não tem a convicção, se é espírito evangélico, nós trazendo para os dias de hoje, né? Católico, bandista, não, simplesmente era um ser que estava ali precisando de ajuda e ele ajudou. Esse que faz a vontade de Deus. Então, olha só que coisa também grandiosa. E Jesus deixa muito claro, né, que o amor, nessa passagem deixa muito claro, o amor está acima de tudo, de tudo. Né? É amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. É isso mesmo. É interessante, João, que a gente vê que a humildade ela abre espaço para a paz, né? E o que eu mais me tocou nessa lição, né, do Sol nas Almas, é que a gente deve abrir espaço fora da gente. E para abrir espaço fora da gente, a gente precisa escutar, né? Escutar com empatia, acolher, que muitas vezes, né, vamos dizer sempre, né, a resposta branda, né, ou até o silêncio, como você falou de Jesus, ele desvia do quê? Do furor, da palavra dura, de você ficar batendo numa tecla onde eles não conseguem mais entender. Ali Jesus não adiantava ele falar, eles não iriam conseguir entender, né? O coração manso, ele é o mais forte que o orgulhoso. Com certeza. E aqui a gente, quando a opinião separa, né? Que muitas vezes a gente é tão convicto com nós mesmos, com a nossa vaidade, com nossas opiniões, que a gente, às vezes, passa por cima de coisas tão importantes, né? O Rossandro, ele conta uma história que é tão emblemática nos dias de hoje, que deve ser objeto de reflexão de todos nós, assim, independente da matéria, tá? Independente da matéria. Eu mesmo já me vi, às vezes, debatendo coisas que no meio do debate eu falo, meu Deus, por que eu estou falando isso? Por que eu entrei nisso, né? Onde o caminho eu tomei que eu estou agora discutindo? Eu já discuti, só para você ter ideia, uma vez eu brincando lá no meu trabalho, que nas eleições eles falaram que estava todo mundo discutindo, eu falei, cara, essa semana eu me vi dentro de uma discussão sobre física quântica. E vou te contar um segredo. Eu não entendo nada de física quântica. Como que eu entrei nessa discussão? Então você vê que coisa, né, interessante. Às vezes a gente toma um caminho, a gente nem... Desnecessário, né? É desnecessário. Eu falo, meu Deus, eu estou defendendo uma posição que eu mesmo não conheço, assim, sabe? Simplesmente porque eu estava trazendo uma opinião de uma médica, cientista, dizendo as sinapses da física quântica, quando na fecundação, que já saem sinapses de acordo com a física quântica. Ela botou algumas posições que eu apenas repliquei o que ela falou. Só que aí tinha uma pessoa do meu lado que falou assim, quem é você para falar de física quântica? A gente começou um debate. Eu falei, realmente, eu não sou ninguém para falar de física quântica. Mas é isso. Então, assim, tem várias histórias, eu não vou me alongar aqui por causa do tempo, mas, assim, várias histórias de pessoas né, que tiveram uma vida juntos, né, uma amizade muito grande, né, e ali na frente, por questões, né, um gosta do Bolsonaro, outro gosta do Lula, outro gosta do Haddad, outro gosta de não sei quem, e aí pronto, as pessoas param de se falar, né, ficam inimigas, né, e coisas, né, a vida que o nosso julgamento vira uma coisa extremamente simplista, né, extremamente, aquela pessoa que era tão bacana para a gente, a vida toda foi nosso amigo, sempre esteve ao nosso lado, agora ela se tornou uma pessoa ruim porque ela pensa diferente da gente? Como aí, né? A gente É a está sempre polarização, né? a avaliação do ser humano, né? Então, assim, a gente entender que isso daí, esse pensamento maniqueísta, né? Que separa o bom e o mal, assim, em duas castas, assim, ele é muito perigoso, né? Porque quando a gente faz essa separação, quem é o bom? O bom sou eu e aqueles que pensam como eu penso. E todos que pensam diferente se tornam mal. Então é um pensamento muito, né,
ruim e muito perigoso a gente trazer esse tipo de pensamento para a gente. A gente entender que as diferenças, elas somam, né? As diferenças, sabe? E se a pessoa ainda não conseguiu ver aquilo que a gente enxerga, ou a gente não consegue enxergar aquilo que a pessoa quer nos mostrar, tudo bem. A gente não precisa ficar ali inimigo, a gente não precisa ali travar um duelo para ver quem tá certo, quem está errado, porque a gente sabe que isso não vai dar em nada. Né? Aliás, vai dar em si, não em a gente convencer ninguém. Vai dar em rusga, em ressentimento, né? em trazer coisas que talvez ali colocar uma pedra num passado bacana que vocês tinham ali de amizade, de carinho. E aí, para quê, né? É uma coisa muito pueril, né? É interessante que para cada um parece diferente, né? Desculpa, João, são os alarmes. Para cada um, recebe de uma forma diferente. Quando eu vi essa imagem que você colocou, belíssima, eu já pensei em matrimônio. Matrimônio. Quando a opinião separa, então, assim, você dá ouvido, às vezes, a opinião das pessoas, né? Ou alguma coisa que a gente vê na internet, e você tem dois caminhos para seguir. Um, que você sabe que vai dar confusão, que está cheio de raio, trovão, que não vai dar certo. E outros de paz. E muitas vezes é melhor você o quê? Mesmo você sabendo que você está certa, é você ceder. Porque você sabe que você vai ter paz ali na frente. E agora eu já estou aí quase com 20 anos de casada, isso cada vez mais se torna uma realidade. Então, assim, ter paz, até para conversar com um filho adolescente, você tem dois caminhos. Ou você vai brigando uma vez, gritando, que não dá certo, ou você tenta, com calma, conversar. Né? Na verdade, a receita a gente já sabe qual, mas é que às vezes a gente esquece, né? Não é verdade? É verdade. Mas eu achei excelente essa sua imagem. E aqui é aquilo que nós já falamos, né, que é a armadilha do maniqueísmo, né, já está dentro daquilo que nós falamos no slide anterior, que é julgar com dureza, é esquecer, né, que todos nós estamos aprendendo, caminhando, né, quando a gente utiliza esse tipo de subterfúgio, né. E o respeito é mais importante que a razão. É o que eu falei aí, né, do matrimônio, filho, né? Essa imagem é uma imagem de espiral que foi inspirada também no nosso amigo Armando, né? Ele gosta muito de falar, né? Dessa espiral, né? Que não estamos num ciclo, estamos numa espiral, né? Então, as coisas não se repetem. A gente está nessa espiral. Então, assim, entender que a gente está nesse processo. Valorizar o processo, né? Valorizar o processo. Não, e lembrar que uma hora a gente já foi filho, né? Agora a gente é mãe, né? A gente é irmão, muda tudo, né? E a gente está nessa eterna espiral por quê? Porque a gente precisa desse aprendizado. A gente não aprendeu assim. Senão a gente não precisaria estar aqui o tempo inteiro, né? Vendo a mesma coisa para ver se a gente consegue assimilar um pouquinho. E dar razão, aquilo que nós falávamos, para fazer esse fechamento, dar razão é um ato de amor, né? No fim das contas, né? E a ciência de gastar nós mesmos, né? O que é essa ciência de gastar nós mesmos? É saber escolher nossas batalhas, né? Saber escolher nossas batalhas, não é ficar discutindo por qualquer coisa, brigando por qualquer coisa, né? Às vezes tem coisas que não vão fazer a menor diferença ali, a gente bota uma energia, né? Uma coisa, né? E no final a gente sabe que mesmo que a gente consiga convencer todo mundo que não vai acontecer, e nada vai acontecer se a gente conseguir convencer. Porque a gente sabe que é simplesmente um ato de orgulho mesmo, de manter nossa posição e a gente tem que estar certo, né? Então, saber gastar energia com aquilo que realmente vai beneficiar a gente, vai beneficiar a nossa encarnação e a encarnação daqueles que estão próximos da gente, né? Com relação ao próximo, né? Sejamos mais pacíficos, mais humildes, mais cristão, né? Mais cristão. Endereçar um sorriso de paz, né? Muitas vezes a pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, se a gente não quer responder,
dá um sorriso, fica em silêncio, como a gente falou, né? É muito melhor do que a gente vir ali e começar a falar as coisas no momento de raiva, né? Conta até 4, até 5, conta um, faz uma prece, 2, chama por Jesus, 3, fala minha Nossa Senhora, e vai. Ô, João, Até conseguir respirar fundo, para não falar uma coisa ali que muitas vezes a gente vai... Muitas vezes, Desculpa, gente, pode né? falar. Nós estamos errados, né? Então a gente precisa escutar, não é só escutar, não, Muitas é compreender, né? Compreender aquilo, tentar entender, muitas poxa, vezes. né? Então vamos nos abrir, né, para o outro, não é só, eu estou cedendo, eu estou sendo bobo, não. Vamos procurar aprender, né? A vida é um aprendizado, e não existe uma coisa taxativa e única, né? Não, e se você for pensar, assim, a gente mesmo, se a gente for pensar, fazer uma reflexão da Janaína de 15 anos atrás, né? Quantas coisas que você pensava que hoje você já pensa diferente, né? Então a gente está em Com processo. certeza. Quando a gente começa a fazer essas reflexões, fala, nossa, eu era tão duro com relação a essa posição e agora eu vejo que eu não tinha razão. Nossa, pra Exatamente. quê, né? E assim, a maternidade, ela é um exemplo vivo, né, disso, que a gente chega achando que sabe tudo, que vai fazer isso com a criança, que não vai deixar isso, vai deixar aquilo, depois vem a vida e mostra que não é nada daquilo que você estava pensando. Então, é sempre bom escutar, né? Escutar verdadeiramente, com o coração, né? E agora, para a nossa reflexão, o que vale mais, né? Estar certo ou viver em paz, né? Será que estou deixando de viver o amor por causa de uma opinião? Isso é uma pergunta que eu gostaria que cada um que está nos acompanhando, né, se faça, né? Será que estou deixando de viver o amor por causa de opinião? Tenho conseguido enxergar o outro como alguém em evolução? Então, são reflexões que a gente deve fazer, né? Cada um no seu momento aí, antes de dormir, ou enfim, nos seus momentos de prece, fazer sempre essa avaliação, essa reflexão, né? Essa autovigilância. João, dá tempo de fazer um outro apontamento aqui? Como é que a gente está? A gente está com 37 minutos, mas vai lá. É só que, como eu sou lá do grupo da Maria Dolores, e tem uma psicografia lá no livro Coração e Vida, que eu achei perfeito, que eu acho que dá para a gente fazer um fechamento aqui, ó. Aprendamos a ouvir. Há momentos na vida em que o verbo é mudo, e a alma pede calma e compreensão. Silencia o impulso e escuta o mundo, porque o Senhor também fala no coração. Escuta o irmão que sofre e que murmura, que pede auxílio em meio à aflição. Escuta a dor que clama na amargura e transforma o pranto em compaixão. Escuta a voz do tempo que aconselha, a do silêncio que ensina e fortalece. Quem sabe ouvir não fere, não se enleia, nem julga nem acusa, apenas cresce. Escutar é servir, ceder é compreender. No diálogo da vida, amor é a direção. Quem aprende a ouvir sem se defender, já encontrou Cristo em seu próprio coração. É isso aí. Vamos utilizar isso daí como a prece final, né, a mensagem final, que eu acho que é isso aí. Que isso se reverbere dentro da gente. Só isso que eu desejo, com todos nós, né? Isso aí. Então, muito obrigado, Jana. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora aqui nos acompanhando. E a gente se vê aí numa próxima, que a gente já está bem adiantado aqui do horário. Obrigada, pessoal, por essa oportunidade. Fiquem em paz e vamos exercer aí a escuta positiva, né? Um beijo grande para todos. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.